E aí, monstro, tá me ouvindo bem? Olá, é um prazer imenso te ver, meu lenhador da Todo gramática. meu, Lindo. todo meu, tudo meu. Seja Joia. bem-vindo à minha biblioteca, um pedacinho dela. Ali Sim, você consegue ver ali, ó, Stanley Kubrick e Martin Scorsese. sim, maravilha. Você tem bom gosto, hein? Tem bom Ah, gosto. você viu? Aprendi no curso de letras, viu, cara? Bem-vindo você também a minha. Só que meus livros estão do outro lado, Zé, que é uma parede É, apenas com um padrão, um sei padrão. lá, Belepô, padrão Belepô. Rococó, rococó. Ô Zé, meu querido, Como tá tendo a sensação de estar enclausurado como uma espécie de monge, assim, lá no século XIII, cara, na não, torre, né? Nome da é um Rosa, negócio nome da de Rosa. maluco. É um negócio de maluco, não é, cara? Pegar É só na doideira. sacada. É que você ainda mora em casa, né? Eu moro em apartamento, eu pego só na sacada. É um negócio de maluco, cara. Então, é mais medieval, né? Aquela coisa lá em cima, torre, É, torre. você vê? Nossa, não tá fácil não, cara. Não tá fácil não. Dureza, dureza. Difícil, Mas mas é isso aí. É nesse dá momento pra... que a gente tem que aprender a conviver com a nossa solidão, com o nosso ego cheio de é, problemas, né? descobrir se dá pra conviver consigo mesmo, né? É, boa, é um teste. Ou você foge ou se mata. É terrível. Exatamente, exatamente. Legal, Ai, ai. legal. Bom, deixar o Boa. pessoal entrando aí, né? Mais um pouquinho, a gente combinou às 5, então Vamos dá um com tempo. calma, vamos tranquilo. É. É bom o pessoal que está entrando aí, que em caso alguém não saiba ainda, que a Unicamp diminuiu, né, alguns livros, no que fez muito, muito bem, uma vez que vai ser difícil a coisa toda agora. Me parece que, se não me falha a memória, tiraram o Até os Pés, Seminário de Ratos, História do Cerco de Lisboa, Bom, vamos acabou. falar a verdade. Até os pés eles tiraram ninguém entender mesmo, né? Se lesse, então. Deu na mesa. É difícil, muito complexo. Aquele é bem hermético, Zé, aquele é Aquele é complexo. completamente diferente. É. O História do Cerco de Lisboa é um livro pesado para eles, difícil, né? De uma leitura que exige paciência e demais. Mas, enfim, Sim, ou que presta, aí fique esperto, hein, com esses livros que saíram. Fiquem espertos com isso aí. muito bom. Bom, a gente está falando aqui do Até os Pés, que é um livro um tanto quanto hermético. Não sei se dá para dizer que é tão hermético quanto Até os Pés, mas Claro Enigma também é uma obra com um grau de Difícil, né? complexidade É a elevado, né? mais deles, Dentro, é, sem dúvida. A mais sim, de complexa longe, deles. né? É o último ano, né? Uhum. Acho que ano que vem entra um dos mais tranquilos, né? Que é o Alguma Poesia. Acho que já é o ano que vem, né? É É, isso, vou colocar alguma poesia dele, que é o mais, talvez seja um dos mais tranquilos dele, que é o eu primeiro, acho né? que é o mais, eu acho que é o mais fácil. É o mais primeira fase do Drummond, né? O Alguma Poesia Sim, é o sim. mais primeira fasista dele, né? Ele ainda Exato. tem Aquele muito que ele ainda. brinca, se diverte, no estilo de Semana de Arte Moderna, né? Aquele mais tranquilão. Exato. O Drummond é maturo, é o Drummond da primeira fase, assim. Esse livro, alguma poesia, muito. Em contrapartida, o Claro Enigma já é aquela geração filosófica, né? Ele varreu tudo, né? Ele tem uma fase da obra dele que lembra muito a primeira geração. Depois ele vai buscar uma fase super complexa, onde entra o Claro Enigma aí, que já remete à complexidade de articulação da terceira geração, né? De um João É Cabral, de isso. uma Clarice. É isso. Então Pois, o legal é que ele dialoga bastante com essas fases anteriores dele. Isso que é bacana, Zé. Nesse livro Claro Enigma, ele vai fazer várias muito. referências. Primeira e É, segunda fases dele. sim, sim, sim. Uma intertextualidade, se pudéssemos É, falar algo assim, né? ao mesmo tempo que a gente pode imaginar o Claro Enigma como uma espécie de análise, né, do que fui, né? O que fui, Sim, o que entreguei, né? sim, Então, de certo sim. modo, isso é por aí, é o caminho para entender o Claro Enigma é um pouco esse mesmo. É. Ô, irmão, Mas é pelo meu. difícil, difícil. Fala, Zé, pode falar, querido. Vai lá. Não, eu tô falando assim, ó, pelo meu relógio, já vai dar 5 horas aqui. A hora que você quiser começar a brincadeira, você me avisa, tá? O pessoal tá entrando Joia. aí. Maravilha. Eu não me lembro, o limite é 50, são 50 minutos ou uma hora para live? Eu não lembro, você lembra? Não sei. Não, não tenho essa informação. Vamos fazer pelo menos 50 minutos, depois a gente vê Vamos como ficar caminhou. no boteco virtual até a gente ser expulso da internet, uma coisa assim, vamos ficando. Ou até acabar a bateria do celular. É isso, 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 isso. É isso aí. Aquela coisa louca. Então, Bom, vamos lá. então, meus queridos, nossos amiguinhos presentes aqui hoje, muito boa tarde para vocês, lindos, maravilhosos, estamos com muita saudade, não é? E recebam nossos abraços virtuais desses dois ursos, né, polares que somos aqui. Hoje a gente está Ó, sua aqui barba tá reunido. muito bem feita para um cara que não tá podendo ir na barbearia, viu? Parabéns pelo Pois que você consegue é, fazer. rapaz, é difícil. Mas preciso passar o Grecinho 2000, cara. Olha só, tem muito pelo prateado aqui.
Isso aí, vamos lá? Então é o seguinte, meninos, hoje nós estamos reunidos, eu e o Zé, aqui para a gente falar um pouco sobre o livro Claro Enigma, e a gente pensou, escolheu 3 poemas que são emblemáticos, poemas muito importantes, que sempre terão muita chance de serem cobrados, que são o Legado, né? Que significa herança, a Oficina Irritada, que é o mais metalinguístico e um dos mais complexos também, e o fantástico e maravilhoso Máquina do Mundo, que foi escolhido como o melhor ou mais representativo poema do século XX no Brasil, isso nos anos 2000. Lá no 2000, quando o nosso querido Zé aqui ainda brincava com o Lego. Ó, quem me dera, quem me dera. Nesse ano de 2000, esse livro foi escolhido, entre outros, como um dos mais. Esse poema foi escolhido como o mais importante poema da história da literatura brasileira, A Máquina do Mundo. E, de fato, é um poema excepcional, fantástico e maravilhoso. É importante a gente lembrar, antes de começar a coisa toda aqui, que esse livro de 1951 ele inicia realmente uma nova fase na obra de Carlos Drummond de Andrade, em que ele é decepcionado de alguma maneira, desiludido de alguma maneira, frustrado de alguma maneira com as 3 obras anteriores dele, né? José, Sentimento do Mundo, Rosa do Povo, que eram altamente sociais, altamente engajadas, ele meio que abandona essa crítica social. Na verdade, a gente encontra resquícios pouquíssimos desse livro, que você pode chamar de alguma coisa social. Ele parte para algo muito mais existencial, muito mais universal, algo que mexe com mitologia, com diálogo com os clássicos. É meio assim, Drummond se cansa do mundo. Tanto que é muito importante, não podemos esquecer que a dedicatória, a epígrafe que ele usa nesse livro, meu caro José Ferreira, ele tira do poeta Paul Valéry, que é um simbolista francês. Sabemos que os simbolistas são fugidos da realidade, são né, os nefelibatas. Les événements m'ennuyent, ou seja, os acontecimentos me entediam, os fatos me cansam. Nitidamente é um aviso que ele dá: olha, eu não quero mais saber de nada disso, percebi que a literatura ou ela não serve para consertar a realidade, ou ninguém se interessa pela literatura, então eu vou pegar isso que eu tenho, que é o que eu gosto, poesia, vou me fechar na minha biblioteca e vou bater papo com os caras que eu gosto. Então, eu vou conversar com Dante Alighieri, vou conversar com Camões, vou conversar com Valéry, vou conversar com Shakespeare. Uma grande conversa do eu lírico de Drummond com esses grandes poetas de toda a história da literatura. Então, meus amiguinhos que nos estão assistindo agora, esse é uma live especialmente dedicada àqueles que vão prestar FUVEST, né? Uma vez que este livro é um dos mais importantes dentro da lista da FUVEST. Para a gente começar a nossa conversa, então, Zé, se me permite, eu vou rapidamente reclamar Legado e aí eu passo a bola para você fazer as suas considerações acerca de Legado. Pode ser? Beleza, vamos lá. Legado, que significa herança, meninos. Vejam só, é um soneto, ele adota uma forma clássica, ele não usa os versos livres. Nesse livro todo, são pouquíssimos os poemas em que há versos livres, ok? Que é o típico verso modernista. Ele vai empregar versos, aqui no caso, alexandrinos, dodecassílabos. Mas veja você, que eram os versos dos parnasianos. Os parnasianos adoravam usar isso. Um soneto de versos alexandrinos. Legado, que significa herança. Que lembrança darei ao país que me deu tudo que lembro e sei, e tudo quanto senti. Na noite do sem fim, breve o tempo esqueceu minha incerta medalha e a meu nome se ri. E mereço esperar mais do que os outros? Eu? Tu não me enganas, mundo, e não te engano a ti. Esses monstros atuais não os cativa Orfeu. A vagar taciturno entre o talvez e o ser. Não deixarei de mim nenhum canto radioso, uma voz matinal palpitando na bruma, e que arranque de alguém seu mais secreto espinho. De tudo quanto foi meu passo caprichoso, na vida restará, pois o resto se esfuma uma pedra que havia no meio do caminho. E aí, obviamente, Zé, o resgate com o famoso verso dele. E aí, Zezão? E aí, meu caro? Se o pessoal assistiu você declamando e olhou para mim e me viu declamando em voz baixa aqui, porque para mim esse é o meu poema preferido dele, tá? Quero deixar isso bem claro. Quando a gente começou a discutir sobre fazer a live, você sugeriu Máquina do Mundo, eu falei, temos que levar o Legado junto. Por vários fatores, né? Agora, tem algumas coisas importantes que você colocou aí e que a gente precisaria considerar de um ponto de vista que talvez, para nós, hoje, não seja tão lógico.
O Drummond, ele escreveu, se o livro foi publicado ali no começo dos anos 50, né, se eu não me engano, 51, Isso. ele escreveu esse livro por volta ali de 49, 50, os poemas devem ter sido produzidos por volta dessa data, para virem a ser publicados em 51, não é isso? Certo. O que acontece é que em 51, o Drummond ainda tinha 49 anos. Ele nasceu em 1902. Isso é um negócio de maluco, por quê? Porque a gente pode pensar o seguinte, se a gente entende o mundo pelo olhar de hoje, um cara de 49 anos ainda tem muito para entender do que vai acontecer na vida dele. Exato. Mas um cara de 49 anos, lá em 1950, já não pode olhar mais para frente. Eu peguei um dado aqui que é um negócio muito louco, só para você ter uma ideia. Hoje a expectativa de vida do brasileiro, média, é de 76 anos de idade. O que significa que um cara de 49 ainda tem 30 anos para frente de vida, de expectativa. De tantos anos. Hoje. Em 1951, quando o livro foi publicado, e o Drummond tinha 49, ele escreveu esses poemas ali com 47, 48 e tal, a expectativa de vida do brasileiro era de, olha só, 47 anos. Que era exatamente a idade que ele tinha, olha só, era a idade que ele tinha quando ele escreveu o poema. Ele escreveu esses poemas no limite da expectativa de vida. Então, um cara de 47, 48, 49, 50 anos, lá, há 70 e tantos anos, ele era um cara que já não está mais olhando para frente. Se você parar para pensar que a média de vida das pessoas é a que ele está tendo ali, ele já começa a olhar para trás. Então, a gente tem que entender isso para entender por que que lá no Máquina do Mundo ele vai falar da velhice, do passo vagaroso, né? Por que que aqui, aos 49 anos, digamos assim, ele já está pensando no que ele vai deixar na herança dele? Porque você já tem que entender que para ele isso é o fim. E ele foi viver até mais de 80, né? Se eu não me engano, ele faleceu aos 85 anos. Mas quem poderia imaginar, né? Então, é importante considerar isso. Nossa, mas ele se entende já como alguém no final da existência com 49? Gente, essa era a expectativa de vida do brasileiro na época que o livro foi produzido. Né? Sim, pegando o que você está falando, meu irmão, ou seja, ele se sente numa maturidade absoluta física e mental, exato, e nisso ele está fazendo uma ligação muito forte com a Divina Comédia, do Dante Alighieri, que tem aquele começo cérebro lá, no mezzo del caminho de nossa vida, no meio do caminho de nossas vidas. Uma vez que na época de Dante a previsão de vida era menor ainda. Menor ainda, exatamente. Menor ainda. E no caso do Dante, ele se viu perdido numa floresta de enganos e pecados, num desespero total, que o levou a escrever isso, e por isso a Beatriz vai salvá-lo. Mas Dante tinha o apoio de Deus e da religião, de uma crença religiosa, né? Muito diferentemente do nosso amigo Drummond, que é um cara cético e que percebe que diante dele está o abismo e a escuridão para onde ele está indo existencialmente. Então, esse diálogo Dante, Divina Comédia, religião, Idade Média, e o eu lírico desiludido, desencantado de Drummond, indo rumo ao nada, é fundamental para se ter em mente. É isso, né? E, assim, é muito triste quando você pensa que até o legado que ele poderia deixar, ele já não tem mais certeza do quanto isso é, digamos, factível. O que eu quero dizer? Ele não tem nenhuma certeza de que o que ele quis dizer, o mundo vai aprender. Ele fala assim, ó, a minha incerta medalha, né, tipo assim, e o que eu gosto, particularmente o que eu gosto é na segunda estrofe, porque ele, por meio de uma referência mitológica, ele diz assim, ó, esses monstros atuais não os cativa Orfeu, certo? Exato. E aí a gente, interpretando isso numa ordem direta, a gente vai entender que o sujeito é Orfeu, já que monstros atuais está no plural, então o sujeito de cativa só pode ser Orfeu. Se você coloca na ordem direta, Orfeu não cativa os monstros atuais. Olha que coisa de maluco. Orfeu, né, segundo a mitologia, era o poeta mais talentoso, que com sua lira, ele era capaz de controlar até os animais mais selvagens. Sim, as pedras volavam para ouvi-lo. Era uma coisa louca, Orfeu. Tudo era controlado pela arte, pelo engenho, pela oficina poética, né? Só que os monstros atuais, e os monstros atuais somos nós, do século XX para cá, nós não nos cativamos por isso, né? A arte já não tem, e isso aparece muito fortemente também no Oficina Irritada, a arte parece já não ter essa capacidade, não só de encantamento, mas de elucidação.
E é isso que Sim. talvez, é o que me parece, lendo tudo que a gente vai ler hoje, é o que me parece que mais o incomoda. É se sentir incapaz, né? É perceber que o recado não foi dado. Sim, perfeito. Correto. Num casamento ideal com outro verso lá do João Cabral de Melo Neto, em que ele diz, Zé, é difícil defender só com palavras a vida. Parece que realmente a linguagem ela não consegue nos defender, e o Drummond chegou a essa conclusão quando usa o Orfeu, que se torna um símbolo da poesia em sentido lato. Orfeu é o grande Uhum. símbolo da poesia. E ele não consegue mais redimir ou salvar os grandes monstros atuais, sim, que são os nossos abismos psicológicos, os nossos piores horrores que nós temos na modernidade. Parece que a poesia não dá mais conta disso. Então, É, nem ela é mais tábua de salvação. Aí o legal é o verso que vem depois, né, meu caro Zé? Você deve amar o verso que vem depois do Orfeu. sim. Adoro, adoro. Fala. Manda lá. Sim, o avagar taciturno, calado, né, calado, mudo, entre o talvez e o se. Isso é Isso. espetacular. O que é É, isso mesmo, Zé? Como chama isso aí? Como chama esse negócio? legal. Ó, nós vamos entrar em gramática aqui, ó, o pessoal vai sair da live, hein? Mas vamos lá, gente. Isso aqui é uma derivação imprópria, né? Porque é quando você altera a classe gramatical do termo. Talvez é um advérbio de dúvida. Se é Yeah. uma conjunção condicional. Ele pega um advérbio de dúvida, ou talvez, e ele pega uma conjunção condicional, se, e transforma os dois elementos em substantivos por meio ali do artigo, né? E é Foi. quase, a meu ver, uma personificação, o talvez, Sim, o se, sim, que passam a ser o que sobra. Parece que o que sobra sim. para Orfeu é o não sei. E o que É. reforça. É muito louco, porque isso é reforçado, esse talvez e esse se, é reforçado pelas interrogações que estão aí na primeira e na segunda estrofe. Já que ele tem dúvidas, já que ele está incerto, ele vai usar interrogações, ele vai usar Uhum. o incerta medalha. Então há toda uma seleção lexical e estrutural das duas primeiras estrofes que jogam a gente justamente para esse universo da incerteza. O talvez Sim, e o sim. exato. Então fecha Exato. legal os dois quartetos. Os dois quartetos, eles se resumem de alguma forma nisso, né? É como se fosse um fechamento das incertezas que aparecem nos dois primeiros quartetos, aí, nos dois quartetos, no caso. Sim, Zé, você tem razão. É um dos poemas mais belos que ele fez. Ele foi muito feliz ao escrever esse soneto aqui, mas muito feliz. Aí a próxima estrofe, rapaziada, se tiver mais alguma consideração, depois você fala acerca dos quartetos, mas a próxima Tá. estrofe carrega algo que é muito do Drummond, meninos, que é o antilirismo. Não se esqueçam, o antilirismo, que é esse afastamento da emoção, o afastamento do lirismo romântico. Ele se torna um homem seco, duro, áspero, ao dizer: não deixarei de mim nenhum canto radioso. Uma voz matinal palpitando na bruma, bruma seriam as névoas, e que arranque de alguém seu mais secreto espinho, ou seja, não espere que a minha poesia vá arrancar o seu espinho. Pelo contrário, a minha poesia vai empurrar o espinho mais para dentro ainda de você. Exato. É uma Que é poesia o que a gente vai ver no próximo poema, né? A terrível, gente, terrível. e é legal, porque assim, ele fala, né? Eu não vou deixar nenhum canto radioso, que é brilhante, né? E a voz matinal no meio da neblina seria também a gente imaginar metaforicamente, né? O matinal é a alegria que pode surgir no meio da neblina. Não vem, não vai vir nada para nos Sim. salvar. Na Nada, verdade, escuridão. na Exato. verdade, nada vai nos arrancar o espinho. Como você disse, na verdade, esse espinho ele vai um pouco mais para dentro, né? É É, pesado se pensar coisa dessa feia, forma. coisa feia. Uhum. E aí caímos na última estrofe, né? De tudo quanto foi meu passo caprichoso na vida, passo que realmente remete à máquina do mundo, onde ele está num passo também por um deserto do seco de Minas. Na vida restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia no meio do caminho, que é um verso interessante, uma vez que ele faz uma retomada do seu verso original, só que reformulando a gramática. Como ele reformula a gramática mesmo, Zé? Porque lá no original era o quê, meu irmão? Exato. Olha o que é legal, né, gente? A gente tem que começar a entender que o Drummond do Claro Enigma não é aquele clássico modernista que busca no aproveitamento estilístico da linguagem coloquial efeitos inovadores e antiacadêmicos. Você vai encontrar esse Drummond coloquial no começo da carreira dele. O Drummond do Claro Enigma, ele não é só formal, ele é erudito. Seria um grau ainda além da formalidade. Não é só usar a linguagem padrão, é quase a Sim, erudição. Então, ao fazer uma referência no meio do caminho, tinha uma pedra, ele passa a usar o verbo haver. Porque, segundo a gramática normativa, os dois podem ter valor existencial.
porém o verbo ter é tido como coloquial. Então, olha que interessante, ao fazer o intertexto com o seu poema lá de base, lá do início da sua carreira, ele faz, mas entre aspas, vamos colocar todas as aspas no verbo que eu vou usar agora, ele corrige a gramática. Na verdade, não é que ele está fazendo uma correção ao que ele escreveu, porque a linguagem coloquial ela é válida, ela é aceitável, então não tem que ser corrigida se não for numa situação de formalidade. A gente tem que ter isso claro. Mas ele traduz, digamos assim, para uma norma padrão casada com, digamos assim, o que predomina nesse livro, né? O Claro Enigma é um livro muito mais, uma linguagem muito mais erudita, se você concorda comigo nesse sentido. Sim, Zé. O fato é que o Drummond, ele parece meio que, vou falar assim, olha, lá há 30 anos que se passaram, eu era um cara brincalhão, divertido, que fui na caravana dos modernistas de primeira fase, usei a chacota, usei a brincadeira, usei a palhaçada, que é aquele momento. Mas nesse momento em que eu me encontro agora, desculpe, eu sou um homem sério. E se eu tiver que deixar algum legado para esse povo, vai ser uma poesia séria, filosófica, comprometida e profunda. O legado que ele acaba deixando, portanto, é um legado metalinguístico, é uma poesia de extrema profundidade, e para atingir essa profundidade, eu não vou usar uma postura brincalhona, eu vou ser obrigado a adotar uma postura mais séria, mas sem perder o humor negro que existe ainda dentro desse livro bem espalhado. Humor irônico, né? Sarcástico ao extremo. Mas é louco, né? Porque mesmo as mais óbvias leituras que se faz da metáfora da pedra, que seria a pedra como o problema, etc., que já é uma metáfora até muito desgastada, mas ela faz sentido quando a gente pensa que ele, avaliando a obra dele, não vê que a poesia foi capaz de solucionar. Não foi capaz de mudar um estado de coisas que ele estava observando, né? Que tem Primeira Guerra, que tem Segunda Guerra, que tem nazifascismo, que tem grupos totalitários se espalhando pelo mundo. Ele observa tudo isso. Ele observa o desencontro entre os homens. Então ele percebe que talvez, olha, na vida, o que vai restar ainda é a pedra. Ainda é a dificuldade, ainda é o enfrentamento, ainda é o problema que ele analisava lá quando jovem, né? Então, fecha interessantemente esse poema com essa metalinguagem, não, essa intertextualidade, ela tem um tom de desencantamento que é triste de alguma forma, né? Sim. Não sei se você concorda com essa leitura que eu faço a respeito dessa forma fecha. Ela tem tudo a ver, Zé, tem tudo a ver. É até bom a gente falar nesse momento acerca de uma coisa que os alunos sempre perguntam, Zé, que é que número de interpretações ou até que ponto eu posso viajar dentro de um poema, né? Não podemos esquecer que um poema é uma obra aberta, mas aberta até certo ponto, né? Você tem que estar ali baseado em certas coisas que o poeta trabalhou, e você não pode fazer viagens tão longas assim. Mas essa interpretação é absolutamente válida, uma vez que está dentro desse viés melancólico, desiludido, pessimista, desesperançado, em que é um legado e talvez seja um legado para isso que é triste. Se o legado dele é a poesia séria desse fim de carreira, essa poesia vai ser lida por pouquíssimas pessoas que terão capacidade de ler e entender isso aqui. Terão um legado para poucos. Mas assim, ele mesmo julga que quando usou uma linguagem mais acessível, digamos assim, também, não gerou o efeito que ele esperava, né? Então, deixou né, usar uma linguagem num nível que condiz com o que eu sou, o que eu penso da linguagem. Então, assim, quando ele usou uma linguagem, entre aspas, mais acessível, também não gerou os efeitos que ele imaginava que geraria. Zé, ele não fez concessões. Zé, imagina, esse livro não faz concessões. É que ele disse, eu vou escrever isso aqui, meu querido, estou na biblioteca e não estou preocupado com a publicação. Se você quiser, venha até mim e passe todas as etapas dificultosas para chegar até o entendimento. Ele, nesse momento, ele está se lixando. É a estrada pedregosa. É a estrada pedregosa que você tem que trilhar para poder interpretar esse livro. Zezinho, vamos para a Oficina Irritada? Oficina Irritada, vamos lá? Vamos lá. Mais alguma consideração acerca do legado, querido, que você queira fazer? Não, acho que está tranquilo. Acho que a gente pode passar aqui. Tem coisas legais aqui no próximo. Legal. Oficina Irritada, turma, é um dos poemas também mais importantes. Ele é um poema altamente metalinguístico. Oficina Irritada, hein? Tem muita atenção à Oficina Irritada. Uma vez que a Oficina Irritada, o título, ele é uma direta referência à oficina do Drummond, ao ateliê de escrita do poeta Drummond. E que é irritado, ou seja, ele não é feliz, não é alegre, ele está aparentemente de mau humor. Oficina Irritada. É um soneto, esse com versos decassílabos, ok? O soneto com versos decassílabos. Vamos à leitura rápida dele. Eu quero compor um soneto duro, como o poeta algum ousar escrever.
Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer e que no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser, não ser. Esse meu verbo antipático e impuro há de pungir, há de fazer sofrer, tendão de Vênus sob o pedicuro. Ninguém o lembrará. Tiro no muro, cão mijando no caos, enquanto Arcturo, claro enigma, se deixa surpreender. Zé, esse é um dos poemas mais assim difíceis para a molecada. Né? Principalmente. Ele é difícil. Eu considero, assim, eu vou ser bem claro na minha análise dele. Eu acho que os quartetos são compreensíveis, dá pra ir de boa, legal. mas os tercetos, eles apelam em alguns aspectos. Mas, assim, de certo modo, ele consegue o que ele quer, porque na primeira estrofe ele fala, né? Que ele quer compor um soneto duro, um soneto escuro, seco, abafado, e aí ele fecha dizendo assim, ó, porque essa é a introdução, um soneto difícil de ler. E ele atinge o objetivo dele, porque de fato é um texto muito difícil de ler. Mas a gente não pode esquecer da polissemia desse difícil de ler, porque mesmo compreensível em alguns aspectos, o que esse livro, de um modo geral, faz é, digamos assim, como é que eu posso te dizer? Ele nos revela um desencantamento. Então, o difícil de ler não só significa que é complicada a leitura, mas que quando você acessa e quando você entende o que ele quer dizer, é duro de ouvir. Entendeu? É aquela história. Isso, é duro de ouvir. É aquela história, né? Por exemplo, nossa, foi difícil ver aquela cena. O cara vê um acidente na rua e fala, nossa, foi difícil olhar aquilo. Não que ele não estivesse enxergando direito, mas é difícil de aguentar a imagem. Então, o difícil de ler aqui é que a leitura é complicada, mas quando você acessa, isso não torna a coisa mais fácil, porque quando você consegue passar da leitura e interpretar, o difícil significa o difícil de digerir. É isso, né? É muito complicado. Isso mas mesmo, é isso. Zé. É difícil de chegar até ele. Quando você o compreendeu, difícil de suportá-lo. Exatamente, é terrível. E essa polissemia da expressão difícil de ler aí. É isso mesmo, Zé. Nas duas primeiras estrofes, você tem um antilirismo total, né? Uma desilusão completa. A ideia de que a poesia dele realmente é uma poesia que será antilírica, pesada, complexa e difícil de digerir. Ele faz uma referência, como em muitos outros momentos do livro, ele faz uma referência intertextual aqui no ao mesmo tempo saiba ser, não ser, retomando o nosso querido monólogo de William Shakespeare, ser ou não ser. Só que aqui, meu amigo, Shakespeare lá dizia, pela boca de Hamlet, ser ou não ser. O que é uma coisa lógica, ou você é ou você não é. Mas aqui, você é e não é ao mesmo tempo, onde você cai no paradoxo, que é, não se esqueçam, rapaziada, a figura fundamental desse livro, o oxímoro, o paradoxo, que é o paradoxo da existência, um dos maiores mistérios que há é o existir, e a todo momento você tem essa ideia da contradição do paradoxo, e aparece aqui mais uma vez. É isso, né? Ele ao ler Shakespeare, ele troca a antítese pelo paradoxo, né? Porque ser ou não ser é algo possível. Ser e não ser é a contradição. Então, da antítese vai ser o paradoxo, que é a marca do livro, né? O claro enigma, né? Que já o título já é um paradoxo. Isso é maravilhoso. Agora, eu queria fazer um paralelo entre este texto e o que a gente analisou anteriormente, no ponto de vista da análise de que ele está falando não só da poesia, ele está falando da arte como um todo. O Orfeu é essa metáfora mitológica para nós lá atrás. E aqui é interessante que na primeira estrofe ele fala inicialmente em compor um soneto e depois, olha que legal a seleção lexical, cara. Compor um soneto e depois no terceiro verso, pintar um soneto. Você repara que a arte dele é a escrita, mas podia ser a música, por isso compor. Podia ser a pintura, podia ser as artes plásticas. Você entendeu? Né? Ele coloca todas as artes no mesmo balaio, tudo junto. O soneto é a literatura, o compor é a música, o pintar que está aí ó, é a arte plástica. Então, repara que a análise metalinguística dele, eu diria que não é uma poesia sobre um poema sobre poema. É uma obra de arte sobre obra de arte. É uma metalinguagem mais ampla. Você entende onde eu quero né? Porque, assim, se fosse só um poema falando de como fazer poema, ou do fazer de poesia, de poema, já seria uma metalinguagem.
mas eu amplio isso. Esse texto é Uhum. uma grande obra de arte que fala sobre obras de arte, né? Fala sobre a Sim. música, fala sobre... É lindo isso, é lindo. Tanto que no título, Zé, ele usa o termo oficina, que era bastante empregado para os ateliês dos pintores lá no Renascimento, né? Exato, Oficina exato. da arte, bem amplo. Bom, vamos para os terríveis terceiros. Rapaziada louca, bando de louco que está aqui nesse crepúsculo acompanhando esses dois barbados. Né? Esse meu verbo antipático e impuro, ou seja, o meu modo de escrever, o meu modo de fazer poesia, há de pungir. Ele usa um termo mais difícil, que significa há de machucar, ou seja, ele usa palavras eruditas, há de fazer sofrer. E aí ele vem com esse verso difícil, tendão de Vênus sobre o pedicuro. Isso, moçada, em arte moderna, especialmente no modernismo, é o que a gente chama de dissonância poética. Guardem bem essa expressão, dissonância poética, em que ele coloca próximas duas coisas que seriam incompatíveis, contrastantes. No caso, Vênus, num moderno salão de beleza, fazendo os pés, fazendo as unhas. Inconcebível você imaginar a Vênus toda poderosa, a deusa do amor, sentada num salão. Esse é o chamado humor sutil dentro do modernismo, colocar a Vênus dentro do salão né, de beleza. É a dissonância poética, meu caro Zé. Que isso é típico do moderno. Embora seja uma forma clássica, soneto, versos decatílogos, ele não perde a visão da dissonância poética que é fundamental no modernismo, querido Zé. É possível falar numa certa desacralização de alguma forma, né? Por quando você tem esse Sim, rebaixamento, entre aspas, de Vênus. Você tira ela do sim, pedestal, né? Há um processo desacralizante que é talvez um sim, processo gerado por esse desencantamento de seu lírico, né? sim, E o legal é que, assim, quando a gente olha para esse e volta no legado, o que você tem que entender? No legado ele fala assim, ó, eu não vou deixar nada de alegre, de matinal, de radioso. Eu não vou conseguir, eu não vou tirar nenhuma dor sua, nenhum espinho seu. Lá ele está dizendo que ele não vai produzir uma obra que te auxilie. Aqui ele sim, piora a situação porque ele não só não vai produzir uma obra que te ajude, uma obra feliz, matinal no meio da neblina, que te arranque seus espinhos, né? Lá ele só falou assim, ó, não vem nada de bom aqui. Agora ele enfia a faca, ele falou assim, eu ainda vou incomodar. E aqui sim. o incômodo ele é intencional, né? Porque ele fala, eu quero fazer, ele repete 3 vezes o quero. Eu quero, eu É, quero, sim. eu quero. Há de pungir, há de fazer sofrer. Quer dizer, o AD é uma locução que indica dever. Tem que machucar, tem que fazer sofrer. Né? No legado ele fala, ó, eu não vou tirar nenhuma dor sua. Aqui ele piora, porque aqui ele fala, eu vou causar. Você entende? Sim, Como perfeito. fica mais agressivo o negócio em alguns Violento. aspectos? É um eu lírico bastante impositivo, Zé. Correto, impositivo. E aí ele tem tanta certeza de que ele vai machucar, e aí ele termina nesse terceto final aqui, né, com ninguém o lembrará. O pessimismo do pessimismo, ó, ninguém o lembrará. E aí ele passa a dar explicações, não é? Depois dos dois pontos, que aí o Zé pode falar melhor, porque esse meu poema será um tiro no muro, ou seja, ele é inútil, é um tiro que vai bater no muro, não vai modificar nada. E aí vem um verso que eu amo, o cão mijando no caldo, que além de ser uma espécie de vulgaridade típica do modernismo, ao mesmo tempo pode ser lido como uma coisa astrológica e mitológica, uma vez que cão é também uma constelação. E nesse momento, num verso surreal, ele imagina a constelação do cão mijando, termo vulgar modernista, no caos que é a origem de tudo, que é a origem de tudo segundo a mitologia grega. Tá? Cão pode ser visto como uma espécie de metáfora dele mesmo. Ele, Drummond, aqui no século XX, mijando nesse caos original que é o quê? A explicação de todas as coisas. Ou seja, Zé, eu vejo nesse cão mijando no caos uma espécie de máquina do mundo inteira resumida só nesse trecho. Eu sou o cão que mija no caos, que mija na origem, porque eu renego essa origem, eu abomino essa origem, eu não Isso. acredito nessa origem. É impressionante, né? Eu gosto demais desse terceto, principalmente assim, para mim, o mais legal aqui é o tiro no muro, e eu explico por quê. Porque, reparou que eu Sim. não estou conseguindo me livrar do legado, porque eu acho que se você consegue ler os dois juntos, você entende muito dessa obra. O que, Yeah. que a gente falou, que a gente falou lá no legado? Que o Orfeu, ou seja, que a arte
não cativa os monstros atuais. Ou seja, a Uhum. arte, ela se tornou inútil. A arte hoje é Sim. incapaz de fazer por nós, de nos tirar da anestesia. Aqui ele vai dizer o quê? Que esse poema é um tiro no muro, que é um reflexo disso, de uma arte que é incapaz de nos tirar da anestesia. Então, o que ele lá diz, né, a partir da metáfora do Orfeu, aqui ele é um pouco mais, ainda metaforicamente, mas um pouco mais direto. Cara, é um tiro no muro. A arte hoje é um tiro no Sim. muro. Não só a poesia, né? Não se efetiva. Não se efetiva. Ela não atinge o que ela deveria atingir. Então, Pois é. talvez se eu for pelo lado da agressividade, né? Que lá ele fala da secura, do abafamento, da coisa maligna, da coisa. Né? Então, talvez seja uma outra tentativa dele, já que por um viés tradicional, digamos assim, que ele adotou, né? Não sei se tradicional é a palavra, mas por um viés mais dentro de padrões de produção artística, ele não atingiu, porque ele acha que a arte não atinge. Eu vou pelo caminho contrário. Então eu vou, né, é o que o irrita, por isso a oficina irritada. Então eu vou pelo caminho não mais da tentativa de resgate, mas muito pelo contrário, eu vou enfiar mais a faca, né? Eu tentei tirar a faca não sai, então empurra esse negócio. Você entende? Eu tô sendo muito vulgar Cruel. tentando dessa forma. Não, imagina. Drummond é cruel, meu caro Zé. E aí, ele vai na sequência dessa coisa toda, o cão mijando no caos. Enquanto o Arthur, o susto que ele dá no leitor. Um leitor comum, um leitor médio, fala assim: como assim, Drummond? Que Arthur é esse, meu filho? Ele fala de Arthur como se fosse o vizinho, filho de uma égua. Difícil, hein? Não, dá um soco na nossa cara, cara, com esse Arcturo. Você é obrigado a estudar toda a mitologia para entender que Arcturo foi transformado em um guardião. Ele na astrologia, a estrela mais brilhante da constelação do Boieiro. Mas, segundo a mitologia, ele foi colocado lá no céu por Juno, por Hera, a mulher de Zeus, que, enciumada, né, pela traição de Júpiter com a ninfa Calisto, transformou numa ursa. E anos mais tarde, o filho dela passeando por aí, filho da ursa, de Calisto, na verdade, sem saber que a mãe virara uma ursa, está prestes a matá-la. Nesse momento, Júpiter, ou Zeus, depende da mitologia romano-grega, se apieda do que ele vê diante de si e transforma a ursa e o filho em duas constelações que estão lá no céu. Juno ou Hera fica furiosa com isso mais uma vez, e aí as condena a jamais descansar no mar, uma vez que no hemisfério norte tais constelações nunca se escondem, né, devido à posição exatamente. Então elas são condenadas a ficar lá em cima. Para que elas sempre fiquem lá, ela coloca então esse tal de Arcturo como uma espécie de guardião eterno das duas ursas, né, ursa maior e menor. Ou seja, segundo a mitologia, esse Arcturo seria o guardião, Zé, perfeito! Ele nunca se deixa surpreender, uma vez que ele foi colocado por deuses lá. Ele é o maior guardião do universo. Ironicamente, o que vem depois é Claro Enigma. Você vai falar sobre, né, a condição de gramatical que Claro Enigma. Se deixa surpreender. E mais uma vez você tem o paradoxo estourando na nossa cara, porque Arcturo, como guardião perfeito, nunca poderia se deixar surpreender. O Drummond, mais uma vez, arremessa o paradoxo existencial em nossa cara, e daqui ele escolheu o título dele, Zé. Imagina só, como isso é classificado mesmo, Zé, na gramática, esse trem aí? Então, assim, a leitura que a gente faz, devido a ele se posicionar entre vírgulas, é a de que seria aqui uma expressão apositiva, né, um aposto, que, entre aspas, tece um comentário acerca de Arcturo. O que é válido Sim. se a gente pensar que Arcturo é uma estrela e que, portanto, tem claridade. Então, ela tem, né? Então, o claro aqui pode ser uma adjetivação própria para uma estrela, que emana Sim. claridade. Só que é um claro enigma, na medida em que Arcturo, como você disse aqui, se surpreende, o que não seria esperado. Né? Então, é uma leitura. E uma outra possibilidade, assim, só como, né, eu lendo e relendo, isso aqui pode ser como é que eu posso dizer assim, uma inserção de uma opinião do eu lírico, né? Tipo, enquanto Arcturo se deixa surpreender, mas no meio ele fala, enquanto Arcturo, né, claro, enigma, ou seja, quer dizer, o que eu vou dizer é tão óbvio, né? Não sendo e não sendo, Sim. se deixa surpreender. Né? Então, Sim. o mais plausível é que, devido aos elementos que a gente comentou aqui, que ele seja um aposto
referente a Arcturo, ao mesmo tempo que a gente pode dizer que é um comentário, né? É um comentário que o eu lírico coloca ali no meio, né? Claro enigma, ou seja, algo completamente contraditório, né? O É, Arcturo se deixa surpreender. isso, Zé. E o legal é que essas duas leituras, elas se casam muito bem. Porque o claro Sim, enigma pode ser entendido como um paradoxo ou não, se você entender o claro como brilhante, como você falou. Se claro é é, entendido como brilhante, o enigma é o maior e mais belo e mais brilhante enigma que está diante de mim, como é um astro no céu escuro à noite. Ou seja, que no caso seria o enigma existencial, que é também é tantos, um paradoxo. tantos e tantos homens ao longo de toda a história se debruçaram, né? Ou melhor, elevaram seus olhos aos céus, enxergavam as estrelas, mas não as entendiam, entendeu? Então a Sim, claridade estava lá, mas não havia compreensão. Olha que fantástico isso. Eu via, espetacular. mas eu não Espetacular. compreendi. Entende? É. Tanto que, né, tipo, parte de tudo que a ciência evoluiu sempre passou pela astronomia, né? Muitos dos grandes caras do Renascimento eram também astrônomos, observavam, porque eles viam um objeto de análise complexo, difuso, um claro enigma, né? É muito legal Sim. se a gente pensa por esse caminho. É perfeito, Zé. É realmente muito bonito esse lado do Drummond, né, mitológico, astrológico e fascinante que ocupa esse livro. Bom, isso é, moçada, Oficina Irritada. Vamos para o último, Zé, ou quer mais alguma coisinha aqui? Vamos embora. Só não Vamos sei embora? se. Só que se a gente for Se ler dá os tempo. 32. 17, 38, já teria acho que é uns 20 minutos, se É, acreditar que é uma hora. Vamos lá, se a vamos ter gente uma dinâmica. for. Será que a gente vai ler as 32 estrofes? Aí que eu acho que já não dá, né, cara? Sim. Não, perfeito. Não dá mesmo. É. Que aí é muito longo, é um poema, né? Mercúrio, vamos mais falar rapidinho sobre ele, sobre o que ele trata. Você tem razão, porque aí é muito demorado. Joseph. Bom, Uhum. lindos, Máquina do Mundo, ele recebe esse título por conta da intertextualidade com o famoso episódio que se dá no canto 10 de Os Lusíadas, quando o Vasco da Gama é conduzido pela ninfa Tétis ao alto de um monte lá na Ilha dos Amores. E então o Vasco da Gama proporciona-se a ele que ele possa ver o que é a máquina do mundo. A máquina do mundo é uma expressão que indica, assim, no decorrer da literatura, uma representação ou uma explicação do que é o universo. Então veja só o caráter universal que tem esse livro. A máquina do mundo vai adquirir na história da literatura esse sentido. Toda máquina do mundo, e há várias delas para lá e para cá, fica atento nisso, tá? Lá na relíquia, inclusive, meninos, no sonho do Raposão, quando ele volta no tempo e vai lá para Jerusalém, ele vai encontrar uma personagem que vai defender uma máquina do mundo. No caso, a máquina do mundo defendida lá é a Terra plana. Olha que atual. A Terra plana em que Jerusalém é o centro. Tá? Então, veja, a máquina do mundo é isso. Essa representação do universo. Ela varia de acordo com a época, uma vez que o ser humano ali teve, né, de acordo com a ciência, a religião, a filosofia, visões diferentes do que é o mundo. Tudo bem? Tá? No caso dos Lusíadas, sabemos que a máquina do mundo ali era o sistema geocêntrico ptolomaico defendido pela igreja lá no século XVI. Tá? Uhum. E Sim. Drummond, meu amiguinho, então o eu lírico do Drummond agora, recuperando o eu lírico do Dante, que está perdido numa floresta no meio do nada, lá na Divina Comédia. Ele se vê perdido num deserto de Minas Gerais, em passos claudicantes, em passos perdidos e vagarosos, não é? E ele vai se deparar com uma máquina do mundo. No caso da máquina do mundo que ele se depara aqui, pelo jeitão da descrição que ele faz, lembra uma fenda espaço-temporal que se abre na frente dele. Parece algo assim? É o que você tem em mente também? Eu vejo isso. Eu vejo como caso uma caixa de Pandora toda iluminada. Sabe como sabe isso aí? Eu tenho essa É, impressão de fato, ela se entreabre, como ele diz, né? Como se fosse uma fenda que se entreabre no vazio, extremamente reveladora, né? Como se houvesse ali todos os esclarecimentos sobre, né, toda a existência humana, etc. Eu vejo isso, eu vejo sim. legal. Essa relação é interessante de se fazer, né? Zé, e aí é o seguinte, a intertextualidade com a Divina Comédia se dá não só nessa situação do eu lírico perdido andando no meio de algo, né, ruim, disfórico negativo, mas na forma, hein, rapaziada? Ele usa a famosa terça rima, tá? Que eram tercetos, tá? Tercetos, um esquema que rimava A, B, A, aí a rima do meio era a primeira rima da estrofe seguinte, numa cadeia infinita. Só que aqui ele usa o terceto decassílabo, mas sem a rima.
o que lhe é permitido pelo posicionamento modernista dele, né? Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então a forma é Divina Comédia, meninos, a famosa terça rima, porém sem as rimas, que é uma pegada de liberdade modernista que nós temos aqui. Tá? Quando ele, logo no começo do poema, depois de umas 6, 7 estrofes, ele encara a máquina do mundo já aparece para ele, abriu-se majestosa e circunspecta. Ele descreve como uma espécie de uma grande epifania, né, Zé? Uma espécie de grande epifania modernista, esse brilhão que está na frente dele. Tanto que o ritmo, nesse ponto, o ritmo se acelera, né, o ritmo de leitura, né? Porque parece que tem tanta informação ao mesmo tempo que nesse ponto em que a máquina se lhe apresenta, o ritmo de leitura se acentua. Se você começa a ler, ele emenda, cara, ele vai emendando, é sem pausa, é sem parada. Por quê? É uma tentativa. A gente nunca pode esquecer de casar forma e conteúdo, né? Então, se a gente pensa na máquina como uma engrenagem, né? Como uma engrenagem, esse ritmo é dado, dentre outros fatores, pelo acúmulo de orações curtas. Mais do que isso, pelo número abusivo de conjunções aditivas. Isso e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Ô, Fefo, só uma curiosidade, eu fiz questão de contar, tá? São 32 estrofes. São 32 estrofes, são 32 conjunções E. Então, a média olha só, então é assim, então alguns pontos, chegando a ser até mais agressivo esse acúmulo, né? De conjunções, por exemplo, ele fala, né? E as paixões, e os impulsos, e os tormentos, e tudo, e chega às plantas. Então, esse ritmo mecanizado, dado pelas orações curtas, pelas frases curtas, por esse acúmulo de conjunções, imprime ao texto um ritmo maquinal. Você sente isso quando você lê? Você lê ele maquinalmente em alguns pontos? Eu tenho essa leitura. Essa sensação é passada mesmo. Ele trabalhou muito bem o ritmo para dar a ideia justamente desse caminhar dele, né? dessa coisa que caminha, ele caminhando pelo deserto e o poema caminhando lentamente. Legal. É como ele usa o primeiro verso. E como eu palmilhasse vagamente. Ao usar a conjunção aditiva aí para começar o poema, a impressão que ele dá é que tem toda uma história pressuposta antes ali. De tudo que aconteceu na humanidade e de tudo que aconteceu com ele. E a gente está entrando no meio do enredo e vai ver o final desse enredo. É muito louco. E uma outra é que, se eu não estou enganado, aí você me corrige, ele está no final do livro, né? Sim, é o penúltimo poema. Então, de alguma forma, esse E pode ser assim, ó, e diante de tudo que você leu, vem aqui que eu tenho um negócio para te contar. Então, esse E também pode ser uma soma desse poema, uma adição desse poema aos poemas anteriores do próprio livro. E é muito legal isso, né? Porque aqui a metalinguagem não, o intertexto aqui também ele se faz novamente, porque você colocou, né? E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa. Então, além da imagem do caminho de pedras, da pedra no caminho, a gente pode fazer uma referência à Conferência do Itabirano, né? 90% de ferro nas calçadas. Olha que legal. 90% de ferro nas calçadas. Então, as calçadas de pedra. Olha que legal. Então, assim, aqui ele faz, né, esse caminho pedregoso de Minas, essas estradas pedregosas de Minas. Você faz aí você puxa no meio do caminho de uma pedra, você puxa a Confidência do Itabirano. Então, esse E também pode ser, né, uma adição desse aos poemas anteriores. Me lembrou agora que é fascinante, porque é um livro em que ele é universal, mas ele nunca esquece que é mineiro. Ele nunca esquece que é mineiro para ser universal. Me lembra a frase do Tolstói lá, acho que foi Tolstói que falou, né? Se você quer ser universal, fale de sua aldeia. Se não me engano, acho que é do Tolstói essa frase. A gente não pode se esquecer que é numa época similar à produção, por exemplo, do Grande Sertão Veredas, né? Porque isso também é uma marca do Rosa, né? O sertão é o mundo. Então, Minas pode ser o mundo, né? Olha que legal isso, cara. Aí Tolstói tá aí, tá o Rosa aí, né? No meu microcosmo, eu analiso o universo. É fantástico, é fantástico. Legal. E Zé e caros meninos que nos acompanham aqui, é interessante que essa máquina do mundo que o Drummond coloca, ela vai ter uma voz. Em certo momento ele vai abrir aspas e essa máquina fala. Ela vem uma voz dali de dentro, né? Que diz: "O que procuraste em ti ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo apertando dar-te ou se rendendo e a cada instante mais se retraindo. Olha, repara." Eu adoro esses 3 verbos, Zé. Olha, repara, que parece ser uma gradação, né? Me faz parecer uma gradação. Olha, repara, ausculta, que é justamente o verbo de auscultar o coração. Ou seja, eu estou lhe dando todo o segredo do universo, meu amigo Drummond. Olhe para ele agora.
Muito, É muito legal, louco. né? Então, o que imaginar que você faria? E aí, assim, isso pode ser uma discussão extremamente filosófica, né? Se lhe fosse dado todo o saber sobre o universo, o que você faria com isso? O que você faria com esse saber que o universo lhe propõe, lhe oferece, esse conhecimento? O que você faria com esse conhecimento, né? Talvez um Drummond jovem, e ele diz isso, tem um ponto em que ele comenta isso, né? Talvez se fosse numa fase em que eu, digamos, fosse mais jovem, talvez eu aceitasse. Isso está no texto, né? Eu estou procurando aqui para colocar, né, bonitinho para os alunos, mas vai falando o que eu quero encontrar, porque isso é legal de se pensar, né? E aí joga a pergunta para os Sim. alunos: o que fazer diante disso? Né? É O o que você acha? trecho que ele fala, o trecho que ele fala, mas como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara, e Isso. mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios do sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas preste o fremente não se produzissem, a de novo tingir a neutra face. Ou seja, o rosto dele é neutro, ele não acredita mais. Ele Né? perdeu completamente a esperança e a fé. Isso é muito importante para os alunos. Vocês têm que entender que o eu lírico, aquele. Veja só que loucura. Mesmo se Deus aparecesse na frente do Drummond, com todas as respostas do mundo, ele está dizendo: olha, eu não quero saber mais, não me interessa, estou fora. Imagina E só. é logo na sequência desse trecho que você leu, o trecho que eu estava pensando, né? Ele fala assim, né? A neutra face, e é assim que eu vou pelos caminhos demonstrando. E como se outro ser, agora o comentário, não mais aquele habitante de mim há tantos anos. Sim, Fosse um Drummond mais jovem, fosse um outro momento de sua existência, talvez, diante do conhecimento do universo, ele abraçasse esse conhecimento. sim, Mas nós já perfeito. sabemos, por tudo que nós estamos discutindo, que esse ser que o habitou há tantos anos não o habita mais. O ser agora é um ser desencantado. Sim, Extremamente perfeito. desencantado. E aí, casando com o que a gente viu lá no legado, de novo, né? Se você já está no final da sua existência, a gente tem que tomar todos os cuidados de lembrar disso, né? Estamos falando de um cara que estava ali no limite da expectativa de vida da época. 50 anos na época era já um idoso. E talvez também até o fato dele já ter, da sua vez ter passado, talvez isso também o desencante. Pô, agora que eu estou no final da minha existência, me chega o conhecimento, agora não adianta. Eu passei por toda a vida sem saber. Quando É. chegou ao fim, me chega o conhecimento, de que me adianta? Se no seu leito de morte te fosse revelada toda a verdade, Fefo, isso não te serviria de absolutamente nada para a vida que você teve, você entendeu? Olha que No pesado. asilo, não. No asilo, eu não quero mais nada. Exato, exato. É isso. É isso que ele tem que entender, entendeu? É complicado. Porque ele admite, o ser que já me habitou não habita mais. E aí é legal, porque se a gente pega lá no comecinho, essa ideia da velhice, ela está exposta, até no passo lento. Só que ele fala também, por exemplo, ele fala em vagamente, ele fala em rouco, ele fala em pairassem, lá no comecinho, lentamente, tudo isso Sim, remete a um modo de agir que já remete à velhice. E o legal é sim. que a abertura do poema vai fazer uma metáfora muito interessante entre a noite e a velhice. Porque ele Uhum. fala, né? E as aves pairassem no céu de chuva e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior vinda dos montes. É a morte que chega. Então É, repara que exato. o anoitecer, ele pressente que já está no final. E não é mais um momento. Você quer ir? Posso Vamos fazer embora. um linkzinho aí, querido? Você está falando, se a gente pegar o primeiro poema do livro, o primeiro poema que chama-se Dissolução, ele começa com um verbo metafórico, cara, que é exatamente esse. Ele diz: escurece. Veja só, escurece. E não me seduz tatear sequer uma lâmpada. Pois que aprouve ao dia findar, eu aceito a noite. Ele já está dizendo: ó, dia, ô Luz, você quis acabar, minha querida? Você quis acabar? Mas vem em mim noite, escurece, eu quero a escuridão, eu quero as trevas, eu não quero, não me seduz tatear se quero uma lâmpada, eu não tenho força, eu não tenho vontade, eu não vou buscar a luz mais, porque essa E luz ela não já me não me serve. serve, né? Nesse momento, a iluminação já não me serve. O esclarecimento já não me é útil no final de minha existência. Então, assim, é importantíssimo que os alunos e que qualquer um que vá ler essa obra entenda o que eu disse lá no início.
Ele tinha por volta de 47, 48, 49 anos quando ele produziu esse texto. Essa era a expectativa de vida. Mal comparando, é como se um cara depois dos 70, 75 anos fosse produzir a obra hoje. Já no Sim, fim, sim. no ocaso de sua existência. A gente tem que olhar com o olhar da época. O que era um homem de 50 anos naquela época. Você entende? Porque aí a gente começa a admitir que é isso. Se me fosse dada toda a verdade hoje, eu ainda tenho metade da minha vida pela frente, Fefo. Se me fosse Exato. dada a verdade aos 70, aos 80, ela de nada me serviria. Então, esse É. fechar de olhos, essa face neutra e esse negar ao esclarecimento, à iluminação, me parece uma atitude que não é de toda maluca. É claro Uhum. que um cara de 20 anos abraçaria na hora se fosse dado a ele todo o conhecimento. Mas e um cara de 80? Para onde ele vai com isso? Você entende? Quem Sim. ele tinha que criar, ele já criou. O que ele tinha que conquistar, ele já conquistou. O que ele tinha que perder, ele já perdeu. É pesado, né? Pesados aí. Por isso, caros alunos, eu sempre peço perdão a vocês, porque vocês são tão jovens e às vezes de nossas bocas já velhas saem tantos desânimos e pessimismos, e eu peço sempre perdão a vocês, porque é uma coisa que vem com a idade. Vamos ler as estrofes finais, meu querido Zé. Diante Vamos de lá. tudo isso, dele ter negado a máquina do mundo, né? Ele diz, baixei, nos três últimas estrofes, baixei os olhos, incurioso, laço com dois S, cansado, desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita a meu engenho. A treva, de novo a escuridão, Zé, a treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Numa É, postura existencial, absolutamente só, na solidão própria dele, corajoso, extremamente corajoso, sabendo que diante dele a escuridão lhe espera e ele não tem mais ninguém. Zé. É ele e a é isso. escuridão, com peito e força para encontrar isso. É tão lindo o como é cíclico, né? Porque ele abre falando da estrada pedregosa, ele, do escurecimento, do passo vagaroso, e ele termina falando da estrada pedregosa, né? Do escurecimento e do passo vagaroso. Ou Sim. seja, o conhecimento que se apresentou para ele nessa imagem da máquina, de nada lhe serviu. Então parece que assim, toda essa experiência com a máquina, ele simplesmente ignorou, né? Uhum. E ele só Sim. continuou o que estava fazendo antes de ver a máquina. É muito louco se a gente para para pensar assim, cara, de nada vai me servir agora. Não É é uma isso? anti-epifania. Anti-epifania, sei lá É, como definir. que ele coloca na antepenúltima estrofe, que ele chama na antepenúltima estrofe de incurioso, ou seja, eu nem me Sim, preocupei. sim. Mas ele não fala, Zé, avaliando o que perdera. Gente, não, ele está simplesmente fazendo uma análise do conhecimento que ele Uhum. perdeu. Mas não em nenhum momento reticente se ele tomou ou não a atitude correta, porque ele não tinha mais o porquê desse conhecimento, né? Ele estava fazendo uma análise, olha, eu devo ter perdido muita informação, mas já não me serve, já não me serve, não é isso? É de um Exato. desencantamento, é de um niilismo que é avassalador. Terrível, terrível, terrível. E o duro é que o poema ele conclama, né, vários autores, Camões, Dante, todo mundo parece que está como fantasma aqui em cima, né, Zé? Ó, permeando Sim, essa coisa sim. toda. Os grandes autores estão aqui, dando força a ele. É uma coisa que me arrepia. Toda vez que eu leio esse poema, sabe, eu vivo. Realmente não é à toa que ele foi escolhido como o melhor poema jamais escrito em terras brasileiras. É Sim. espetacular. Ô, Zé, é o seguinte, cara, a gente não vai comentar aqui, mas, ó, alunos, meninos, o último poema que vem após A Máquina do Mundo é fundamental que vocês leiam, entendam, quem sabe, talvez, para uma outra live aí, que se chama Relógio do Rosário, porque ele é a grande conclusão do livro todo. Um poema escrito em dísticos, tá? Poeminhas, estrofes de dois versos, e é altamente complexo, tá? Porque ele varia ali entre decassílabo